Então vamos ficar de pé, e eu quero ler essa passagem da Bíblia, de Atos, capítulo 5, do verso 34 ao 39. Depois, se vocês puderem, em vossos lares, ler todo o capítulo 5, tá? Porque eu vou dar uma continuação aqui da leitura. Eu quero ajudar vocês a compreender o que nós vamos ler. Certa vez, irmãos, os apóstolos, dado ao trabalhos deles como apóstolo de Jesus Cristo, foram colocados praticamente todos numa prisão. E milagrosamente, à noite, as portas da cadeia foram abertas, e no outro dia, para a decepção do Sinédrio, os apóstolos estavam pregando no templo. Houve um desespero muito grande. Mandaram lá os oficiais e disse: olha, eles estão pregando lá, eles não estavam presos. Foram na cadeia, não tinha nenhum apóstolo. Jesus, ninguém pode segurar a obra de Deus. E aí, desesperado, mandaram prender, trazer eles de novo, e colocaram eles ali, e o capitão trouxe eles, não com violência, porque agora estava com medo do povo, mas diante do Sinédrio, e uns diziam: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isto. Mas no meio deles, agora vamos ler, verso 34. Mas levantando-se no conselho certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos, e disse-lhe: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Por quê? Antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, a qual foi morto, e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos. Agora eu digo-vos: dai de mão a estes homens e o deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Vamos ler junto o verso 39? Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Oremos antes de ouvir o hino. Senhor nosso Deus, podemos ser achados de muitas formas, às vezes até numa sarjeta caído, ou às vezes até bêbado, desesperado como o Jim, mas não deixa nós sermos encontrados combatendo contra o Senhor. Nós não queremos, Senhor, ser encontrados assim. A hora é muito tardia. Nós queremos estar debaixo do seu refúgio. Dá-nos discernimento, sensibilidade, para ser encontrado naquilo que Deus está movendo, como o Senhor tem nos sustentado até aqui. Receba a nossa gratidão nessa noite, e não retire de nós o teu Espírito, e perdoa nossas falhas, pois nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Podeis assentar, igreja. Vamos ouvir o hino. O que mais poderá separar-me desse amor que mudou minha vida?
jamais se apaga. É o sangue do nosso Senhor. Se a vida me traz tantos males, desafios que causam temor, eu me lembro do livro da vida, do meu nome escrito com amor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga. É o sangue do nosso Senhor. Este amor é mais forte que a morte, é mais forte também que a dor. Na esperança de vê-lo de perto, guardarei para sempre este amor. Foi escrito com pena eterna. O escritor foi o meu Criador. Esta tinta jamais se apaga. É o sangue do nosso Senhor. Amém, graças a Deus. Deus continue te abençoando, irmã Marta. Você está feliz por ter o seu nome escrito lá? Ele foi escrito com o sangue de Jesus. Ninguém pode apagar. Hoje era para nós estarmos aqui participando do pão, do vinho, em memória àquele dia do Calvário. Mas dado esse protocolo, o quanto lastrou esse Covid, né? Então nós temos que evitar e vamos estar em oração, mantendo o seu testemunho cristão, mantendo-se em comunhão com Deus, como se estivesse participando do pão e do vinho. Amém? Deus continue vos abençoando. Então nosso assunto é esse, irmão, que Deus nos ajude, principalmente agora, a nunca nos encontrarmos combatendo contra Ele. Ter uma sensibilidade na alma, no espírito, e discernir, Deus está nisto, Deus não está. E mesmo que às vezes o quadro não é bonito, mesmo que às vezes você não tem muito apoio, mas se você estando certo com Deus, Deus te sustentará. Mombrana chegou a pedir para nós assim, que os meus erros não venham a servir de tropeço para a igreja nem para os santos, o profeta dizendo, mas que venham a servir de pedras para você passar por cima e não errar. E eu admiro o comportamento dele, o quanto nos ajuda nessas horas que nós estamos vivendo. Quando o Mombrana foi influenciado pelos religiosos, por aqueles homens do evangelho completo, por aqueles 2 milionários cristãos, dado o acompanhamento
do ministério do profeta, tantos milagres, tantas coisas sobrenatural, ao ponto de eles dizerem assim: olha, o que mais Israel crê é em sinais, o que eles mais pedem é sinais, e nós acompanhamos o Senhor, tudo que Israel precisa o Senhor tem, e eles nem consultaram nada, só de ver aquilo, investiram dinheiro, 1 milhão de Novo Testamento, foi entregue para Israel, igrejas patrocinaram, investiram no Mombrana, para ele então ir em Israel. E o Mombrana foi, pela influência, pelo movimento, mas quando ele encontrava no Cairo, já bem próximo, Deus chamou ele à parte, e mostrou para ele que ele não é o profeta de Israel, ele é profeta para nós os gentios, ele é o 7º anjo, que veio trazer a mensagem que nos prepara para encontrar com a volta de Jesus. E ele então teve a sensibilidade, teve que virar as costas para aquele movimento, para aquele apoio, deixar praticamente eles decepcionados, e Deus disse para ele: você volta para o tabernáculo, pregue a palavra, estoca o alimento, porque vai fazer falta lá na frente. E ele voltou para o tabernáculo, nunca mais quase queria, alguém chamava ele para fazer campanha, mas ele foi gravando essas mensagens, e essas mensagens têm chegado até a nós. Ele teve a sensibilidade de ver essas coisas, não é influência, não é movimento, mas é ficar com a palavra. Irmãos, fique com a palavra, fique com a mensagem, valorize a sua chamada, a sua revelação, tenha sensibilidade na alma. É uma hora de muito movimento, de certos apoios, mas você tem que ter o assim diz o Senhor, e ficar no posto do seu dever. O Mombrana teve essa sensibilidade, mesmo com todo o apoio, tanto financeiro, religioso, ele virou as costas para tudo aquilo. Foi mal entendido, foi mal compreendido, mas ele estava no assim diz o Senhor. Você está no assim diz o Senhor? Descansa. Você nota que quando o Mombrana esteve no México, um país formado pela incredulidade, pelo paganismo, às vezes pode faltar o alimento para a criança, o leite, mas não podia faltar a vela lá para acender. Era um regime terrível. Mas quando aquele irmão, eles dizem Espinosa, ficou sabendo de como Deus usava o Mombrana em favor de cada um daquele que crê, ele foi nos Estados Unidos, acompanhou, voltou de novo, falou com o governo, e o governo então diz: traz esse homem aqui. E ele, ajuntando, preparando, com maior dificuldade, conseguiu marcar uma reunião com o nosso profeta no México. Mas o diabo, quando Deus trabalha, o diabo também trabalha para atrapalhar. O diabo não quer ver o povo esclarecido, o diabo não quer ver o povo recebendo um profeta, porque quem recebe profeta, recebe galardão de profeta. E então o inferno enfureceu, o exército foi contra o governo, um general chegou nele e disse: não, o senhor para com isso, não traga este homem, nosso povo é leigo, nosso povo é isso, e foi desclassificando o povo mexicano. Então aquele homem, governador, teve a sensibilidade e a direção de Deus, e olhou para aquele general e disse: então a culpa é de vocês, então a culpa é dessa religião que vocês dominam aqui há 500 anos, eu quero este homem aqui. E Deus levou aquele homem lá, Deus levou este homem na sua casa, Deus trouxe esse homem nessa nação, ele nunca pisou aqui, mas a sua mensagem recoa sobre nós até hoje, para tirar nós do engano de certos movimentos, e nos colocar no assim diz o Senhor. Então, quando aconteceu aquilo, o general não teve palavras, então o profeta foi,
E a multidão foi muito grande. E certos acontecimentos sobrenatural, o povo estava sendo liberto, a luz chegou, as cadeias foram sendo quebradas, pessoas libertadas. Aquele senhor de idade, com 80 e poucos anos, chegou no profeta lá na frente do pátio. De repente, à noite, quando estava no culto, levaram ele lá e o irmão Branham compadeceu dele. Ele foi pedir oração por causa dos seus olhos, ele era cego. Mas só de estar na presença do profeta, o profeta compadeceu dele, disse: olha, ele tem idade para ser meu pai. Ô irmão, quando o amor entra em cena, a graça soberana desce. Ame, interceda. E o irmão Branham nem estava preocupado de orar por ele. Disse: olha, parece que ele nunca teve um calçado. Se eu pudesse, eu daria meus sapatos para ele. Enquanto muitos pensavam que o irmão Branham estava já preparando para orar, o irmão Branham estava medindo o pé dele com o do outro. E ele viu que o sapato dele não servia. Ele olhou para o paletó do homem, aquela roupa rasgada. Ele disse: se o meu paletó servisse, eu ia dar para ele. Ele diz: ele tem idade para ser meu pai. Quem sabe nunca comeu uma refeição decente. Enquanto o irmão Branham estava naquela unção, naquele sentimento em favor daquele ser humano, Deus desceu e abriu os olhos dele, e ele começou a gritar: eu vejo, eu vejo. Deus desceu pelo amor às nossas almas, a mensagem abriu meus olhos, eu vejo. Você pode compreender o seu batismo, a palavra. E aquilo, irmão, teve uma repercussão muito grande. Ele morava na periferia da cidade, e ele chegou de madrugada lá, ele foi a pé de volta para casa. E o irmão, e aonde passava, ele gritava: Deus é real, Deus existe, eu estou vendo, eu estou vendo. Sem ele saber, numa casinha daquela, tinha uma jovem mãe com uma pequena criança. Mobrana disse que ela não tinha 15 anos ainda, mas ela já tinha um filhinho, sofrendo, e ela estava ali, com seus rosários, com as suas velas, desesperada. Mas 9 horas da manhã, o médico comprovou que aquela criança veio a óbito. Mas pelo testemunho do vizinho que chegou gritando que Deus existe, e estava tendo uma reunião lá naquele estado, naquele salão, ela pegou aquela criança e foi para lá. Irmão, 9 horas da noite, 9 horas da noite, aquela criança voltou ao seu estado de vida normal, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, através do nosso profeta. Mas o que eu quero levar vocês é nisto. Então aquilo, irmão, repercutiu praticamente naqueles dias o mundo inteiro, através dos jornais, e quem foi testificando. Então, de repente, num país de condições, um grande general perde o seu neto. Seu netinho morreu. E ele sabia da notícia, ele diz: não, eu tenho influência nos Estados Unidos. Conversou com outro general, prepararam um avião, e o anúncio foi dado em todas as igrejas, e mandaram chamar o irmão Branham, dizendo: olha, o senhor vai em tal lugar, o avião está pronto, e o senhor então vai orar pelo filho do general. Igrejas entraram em oração, profecias começaram a ser entregues. Vai que Deus está contigo, varão corajoso. Eu vejo aquela criança ressuscitada. Mas eu pergunto para vocês, o irmão Branham foi? Ele não tinha, assim diz o Senhor. Tem coisa que influencia, e um quer levar o outro, e vamos, Deus está nisso, Deus está nisso. Mas quem tem sensibilidade na alma, pode frear as influências e dizer: eu quero dar um passo, eu preciso dar um passo, mas tem que ser assim, diz o Senhor. Não é por influência, não é por profecias. E ali saía profecia, influência de um, influência de outro. Olha, financeira, todo Estados Unidos apoiando, né? A aeronáutica, já te colocaram para ele o melhor avião,
Se descuidar, sobra até uma vaidade, né? E os religiosos profetizando, pastores, igreja. E o irmão Branham uma noite orando, um dia orando, 2 dias, 3 dias, 4 dias e nada. Pensam bem. E todo mundo já nervosos, pedindo, falando com ele e chamando, e ele nada. Mas certa manhã ele levantou de madrugada desesperado. E quando ele chegou na cozinha para sair para o quintal, que ele queria orar novamente, ele viu aquela maçã podre de pendurada. E ele ainda pensou assim: por que medo deixou essa maçã aqui? Mas de repente ele prestou atenção, não era ela que tinha deixado, era uma visão. E de repente veio aquela voz e disse: não toque nisto, não coloque a sua mão nisto, porque foi eu que recolhi aquela criança. Você quer dar glória a Deus por isso? Oxalá nós pudéssemos valorizar os comportamentos do nosso profeta. Pensa se ele fosse um homem vaidoso, me desculpa a expressão, Maria vai com as outras, onde estaríamos nós hoje? Mas por causa do posicionamento, de ensinar o eleito a ficar com a palavra, nós estamos posicionados. A noiva na face da terra está posicionada, porque o Espírito Santo é o comandante, ele tem o poder desta palavra para comandar a noiva. Nós estamos numa hora de muita influência, muito disque, corre para cá, corre para lá, é o fulano que está certo, é o fulano que está certo, o homem bom é ele, o fulano que é bom é Deus e a sua palavra. Quem tem nos sustentado é a graça e a misericórdia de Deus. Não tem homem bom, mas tem o Espírito Santo no homem. Não tem igreja boa, mas tem o Espírito Santo na igreja. Não tem nenhum que é exemplo para nós, exemplo é Jesus Cristo. E se ele tirar a mão de misericórdia, o irmão Branham diz: aonde eu vou parar? Onde você vai parar se Deus tirar a mão de misericórdia? O irmão Branham tratou o assunto de um ministro, a qual ele era muito usado em cura divina. E certa vez ele foi orar por uma irmã no hospital, e ele tinha certeza que ela seria curada. Ele tinha uma empresa, ele tinha uma oficina, prestava serviço. Mas para decepção dele, a irmã partiu. E o irmão Branham conta que ele chegou na oficina, pegou as suas literaturas, todas as suas anotações, rasgou e diz: eu não creio mais nesse Deus. E alguém correu e contar para o irmão Branham. O irmão Branham disse assim: irmãos, se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu faço pior que ele. E ele chamou o seu funcionário de confiança, disse: vai em tal lugar, me traz uma caixa de cerveja. E o funcionário era cristão, o ambiente ali era cristão. Ele disse: se o senhor quer fazer isso, o senhor faz sozinho, porque eu creio que o senhor é um cristão, e eu nunca vou fazer isso para o senhor. Ele temou e fez sozinho, e ele foi tirado. E o povo julgou que ele foi para o inferno, mas o irmão Branham, como sendo profeta, disse: não, ele é um cristão e Deus recolheu por amor à alma dele, para ele não sujar o nome de Jesus aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus tenha misericórdia de cada um de nós e possamos ter sensibilidade para ver onde Deus está trabalhando. Aí você vai notando, tem coisa, irmão, não coloque a sua mão nisso, não coloque a sua opinião, ore, esteja certo de Deus. O profeta pega nessa mensagem: como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele vai nos ensinando. No 22 em diante ele diz assim: agora nós encontramos Moisés sendo chamado. Você crê que você é chamado? Crê? Eu creio também. Olha bem, Moisés sendo chamado. Depois de ser comissionado, ele falhou em sua comissão. Moisés.
por tentar fazer aquilo do modo que ele pensava que era o melhor. Então isso nos ensina, de novo, que não podemos tomar o que nós pensamos, ou que seja o melhor, ou que o homem pensa que seja melhor. Irmão, nós temos que tomar o caminho que Deus tem dito que é melhor. Você concorda? Portanto, seguir a palavra do Senhor sempre é melhor. Tome o caminho que Deus falou e Deus te sustentará. A irmã Nilce justifica que teve que sair devido à sua mãe, que não está passando bem com a pressão muito alta. Pede o levantar de mão em favor de sua mãe. Há dias que a irmã Suzana vem lutando, né? E hoje eles vieram até o culto, mas ela teve que se retirar agora. Vamos levantar nossas mãos? Senhor, como uma família, um dos nossos está enfrentando uma contradição. E como igreja do Deus vivo, nós paramos na brecha por ela, porque cremos que o Senhor Jesus é o socorro bem presente. Ajuda a tua filha, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E você vai ver que vai encontrar então Moisés fracassado, fugiu da face de Faraó, foi para o deserto, casou com a filha de Jetro, Zípora. Então, depois de casar com ela, teve um filho, Gerson. Se instalou quieto e tranquilamente, assim no negócio de ovelha. Mas um dia, Deus ouviu o clamor do seu povo. Deus lembrou que ele tinha um pacto com aquele povo. Não simplesmente isso, mas ele se lembrou também que tinha um servo que ele tinha chamado e tinha escolhido. Ele tinha um pacto com aquele servo. E Deus nunca mudará o seu pacto, nem mudará os seus desejos, nem mudará nada. Deus sempre cumprirá as suas promessas. Ainda que Moisés houvesse falhado, tivesse feito o que era errado, ainda assim Deus cumpriu o seu pacto. Quando Deus chama um homem para fazer algo, ele tem que fazer aquilo e simplesmente tem que fazê-lo. Aí você vai notando coisas, irmão. Eu digo isso para vocês, seja onde for, na face da terra, a gente vai prestando atenção assim. Tudo que se inicia com contendas, murmurações, difamação, você nunca vai ver esse tipo de fundamento Deus colocar a sua construção em cima. Não. Você nunca vai ver. Deus não trabalha assim. Deus tem virtudes. E muitas vezes você vai ver certas coisas e aquilo não segue adiante. Mas o profeta nos conforta. Irmãos, fique com a palavra. Fique com a palavra. O irmão Branda disse, se for preciso, ele tinha tanta segurança na palavra que ele disse, se for preciso, eu ficar só, comer bolachinhas de sal e tomar água do rio, eu fico, mas esteja certo de Deus. Então você vai notando o quanto que Deus sustenta. Eu fico olhando assim para cada um de nós os eleitos, cada pastor, esse quíntuple de Efrésio, a noiva na face da terra, ela é uma contradição para o mundo. O nosso profeta é uma contradição para os religiosos. Nosso comportamento, a nossa atitude com a palavra é uma contradição para o mundo social religioso. Nós somos uma contradição para a linha evangélica. Para começar, irmão, você não vê nenhum cristão batendo no peito cheio de ego. Mas você vai ver cada cristão a cada dia colocando as mãos em si próprio e pedindo misericórdia.
Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Pedindo de Deus a piedade, pedindo a Deus a cada dia aquilo que possa nos ajudar a discernir a nós mesmos. Você não vai ver, irmão, esse quíntuplo de Efésios, prestigiar um homem, prestigiar um dom. Alguém disse assim para o Mombrano: o senhor não põe ênfase nisso, o senhor não põe ênfase na cura divina, o senhor não põe ênfase nisso. Ele disse: não, eu vim para colocar ênfase no nome do Senhor Jesus Cristo. É Ele que tem que ser honrado, é Ele que tem que ser engrandecido, é Ele que levanta, Ele é que abate, Ele é que pega o pó, do pó o pobre, do monturo ele ergue o necessitado. É Ele que faz nós assentar em alturas celestiais em Cristo Jesus. Você quer agradecer a Deus pela hora que você está vivendo? Num mundo tão cheio de contenda, e você pode ter uma fé perfeita e esperar em Cristo Jesus. Eu fico pensando assim: Deus tem um povo especial como Ele tinha Abraão e Sara, que simplesmente segurou na promessa, sem condições, ficando mais seco, cada dia mais débil ele e ela, mas esperando em Deus, da sua palavra. Você quer um exemplo da noiva? Olha para Abraão e Sara. Ele não podia fazer nada, Sara não podia fazer nada, homem não pode fazer nada, o pastor não pode fazer nada, mas aquele que prometeu pode fazer. Mombrana chegou a um estágio que ele mesmo disse na mensagem Deus guarda a sua palavra, 168, 169, ele diz: irmão e irmã, eu sei que as provas são difíceis, e vai aumentar. Estou ficando velho e tenho pregado. Olha bem, eu tenho feito tudo o que eu sei fazer, mas tenho chegado a um lugar onde vejo que eu não posso fazer mais nada. Isso é o Mombrana falando. Tenho chegado a um lugar onde eu vejo que eu não posso fazer nada mais. Eu apenas tenho deixado a coisa toda no colo do Senhor Jesus. Você está fazendo isso? Entregando e deixando nas mãos de Jesus? Eu estou cavalgando nisto. Quer dizer, esse é meu ponto de segurança. Estou cavalgando na promessa de Deus. Você está nela? Foi assim com os santos do passado. Tem coisas que não tem mais resposta, tem coisa que não tem mais explicação, e parece que quando tudo se termina, Deus ama entrar em cena e mudar o quadro. Parece que eles estavam tão abandonados naquele deserto, sem condições alguma, mas quando eles menos esperavam, chegou o Elohim, para sentar com Abraão, para cumprir aquela promessa que ele tinha feito, comer com ele, ceiar com ele. Quem que é que tem ficado com os eleitos nesta hora? É o Elohim, é a mensagem do sétimo anjo. Nós não precisamos da influência de Sodoma. Abraão nunca desceu em Sodoma, mas no entanto o seu coração intercedia por todos que estavam lá. E ele ainda desesperou aos pés de Deus. Deus virou para Sodoma com os seus 2 anjos, mas de repente Deus virou para as costas para Sodoma, virou para Abraão e disse: tem como eu esconder aquilo que eu vou fazer de Abraão? Não. Então Abraão intercedeu. Deus não escondeu nada dessa noiva. Ele desceu com a boca dele aqui, com o profeta desta era, e todo o segredo foi revelado. Isso te ajuda a vencer agora. Não tem segredo de Deus para a noiva. É a hora que nós temos que nos encontrar. Eu estou
estou na promessa, eu estou no assim diz o Senhor, eu estou sendo arrebatado. Isso tem que te confortar. Mombrana diz, irmãos, eu estou cavalgando na promessa de Deus. E aí ele vem dizendo assim, ó, eu, o Senhor, eu plantei, vocês é planta de Deus. Eu rego, quem está regando esta fé na sua alma é Deus. Eu rego dia e noite. Você tem sentido a presença de Deus? Mas para que ele está plantando, regando dia e noite? Para que ninguém tire da minha mão. Você quer dar glória a Deus por isso? Ninguém tira da minha mão. Agora que o diabo está lutando para tirar, está. É uma circunstância, é um problema. Às vezes divisões, contendas, doença, aflição, medo nas nossas mentes. Mombrana diz, a pior coisa que o diabo pode fazer na mente de uma pessoa é pôr o medo. Mombrana diz, se eu soubesse que amanhã de manhã eu seria metralhado, eu dormiria a noite inteira em paz, porque depois que me executasse eu me encontraria no céu. Ele diz, não precisa ter medo, Deus ajude-nos. O diabo está rodeando como se fosse um leão, mas ele não é leão, ele é um fanfarrão. Leão é Jesus Cristo, ele venceu por nós. Ele não pode com você, porque você está em Cristo. Então ele fica te amedrontando, te apavorando, para que eu e você saia de Cristo, porque se sair ele pega. Mas Cristo é a cidade de refúgio, eu entrei nela, você entrou nela, tem um sangue nos umbrais da porta. Sabe o que é a cidade de refúgio? É quando alguém errava, falhava lá no Velho Testamento, mas a intenção, o desespero dele não era errar, não era matar, não era falhar. Então a própria lei tinha uma oportunidade para ele fugir e encontrar-se na cidade de refúgio. Tinha 7 cidades em volta deles, e ele tinha que correr, porque atrás dele vinham aqueles que queriam julgá-lo, condená-lo e matá-lo. Então, irmão, se há um lugar que nós temos que correr, é em Cristo Jesus. Corra e entre na cidade de refúgio. E ele então corria, dava o que tinha, e ele desesperava no portão. Quem atendia, dizia, agora eu quero ver o seu caso. Para Jesus, irmão, nós não podemos esconder nada não. E ele contava todo o seu caso. E aquele que o recebia discernia ele, diz, entra, daqui em diante você não deve mais nada, agora é comigo. Só tem uma coisa, você não pode sair daqui. Aqui eu te sustento, aqui eu te guardo, aqui eu te protejo. Você está num lugar de refúgio. Jesus Cristo é a nossa cidade de refúgio. Entra nela e descansa. Mombrana diz, lá dentro você não podia murmurar, não podia reclamar. Ele disse, se te pegasse lá dentro da cidade de refúgio, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim parar aqui? Você era jogado para fora. Mas nós não estamos reclamando, nós queremos entrar mais em Cristo, entregar nossa causa nas mãos dele, e dizer, Senhor, eis-me aqui. Então quando chegava aqueles que conheciam o caso, que vieram com a justiça, que vieram pegar o devedor, ele tinha que respeitar a cidade de refúgio. Então ele era encontrado frente a frente com o responsável. Ele diz, não, ele já está aqui dentro, agora o caso é comigo. Ele diz, tudo bem, nós não podemos entrar aí, não tem nem como, isso nós nem vamos fazer menção, mas nós vamos ficar sempre rodeando aqui, se ele sair nós pegamos ele. E o irmão Brana disse, o diabo é desse jeito, é o nosso acusador. Ele fica rodeando em volta, ele não pode com Cristo, ele não tem como entrar em Cristo, mas ele fica como um leão, rugindo ao nosso derredor, apavorando um, querendo dar medo no outro, problema daqui, problema dali, mas você tem que saber que você está na cidade de refúgio. Ele não pode com Jesus, ele não pode com aquele que já venceu todas as coisas. Ele não pode entrar em Cristo. Então, para ele fazer um dano para mim ou para você, nós temos que sair de Cristo. Fica em Cristo Jesus. E o irmão Brana diz no 169, a igreja de Deus permanecerá para sempre.
a igreja de Deus se firmará exatamente correta e para sempre, não importando que se venha reinados, ou caia bombas atômicas, ou Covid-19, eu posso acrescentar, não importa. Se o diabo pensar que vai dar baixa de nós aqui e diz morreu de Covid, não, irmão, ele terminou aqui e começou a eternidade. Lá não entra Covid, lá não entra doença, lá não entra aflição. Quando o diabo diz, pensa, eu dei baixa para ele, não deu não. Ele teve alta das mãos de Jesus Cristo, ele foi embora para a glória, ele nos espera na sexta dimensão. Isso que o apóstolo Paulo diz, não quero que vós chorais, ou se incomoda, né? Como aqueles que não têm a segurança. Então, tem hora que a gente tem que desafiar essas doenças. A Brana fala aqui, nós vamos ler. Senhor, esse problema que eu estou enfrentando é para acabar comigo? Se é o Senhor, então me prepara. Agora, se o Senhor ainda não veio para acabar comigo, eu vou vencer esse problema e vou continuar testificando, porque o Senhor tem me dado força. Não deixa se abater, supera isso pela fé. Diz, vai de Satanás. Veja bem aqui. Não importa que venha reinados, ou que caia bomba atômicas, ou que a América se apóstata, seja o que for que acontecer, esta é a sua palavra e ele aguarda. Você está na palavra? Você está cavalgando nela? Eu creio nela de todo o meu coração. Vamos dizer junto? Eu creio nela de todo o meu coração. Tempestade vem, problemas vêm, e nós não vamos ficar imunes deles não, irmãos. 198 em diante, Mombranda diz assim, 198, através de vários perigos, laços e armadilha. Irmão, você já parou para pensar, Deus que nós batizamos e estamos congregando, quantas armadilhas? Quantos laços? Mas eu cheguei. Vamos falar junto? Mas eu cheguei. E foi a graça que me trouxe salvo até aqui. Você crê nisso? E será a graça que me levará adiante. Ele continua aqui, irmão, eu confiei nele nas horas de enfermidade e de acidente. Quem aqui já foi desenganado alguma vez pela medicina? Tem alguém? Irmão? Mas lá atrás mais um. Mas não foi desenganado por Jesus. Mombrana diz, eu fui desenganado Os irmãos maios disseram, não tem mais nada para fazer por ele. Mas Deus não tinha terminado comigo. Deus não terminou com você. Seu testemunho está deixando marca nessa terra que ninguém pode apagar. Testemunho desse cristão, dessa irmã cristã. Testemunho de família. Se o diabo tem seus agentes na face da terra para influenciar, para destruir as influências bíblicas, mas Deus também tem seus testemunhos na terra para ajudar os fracos, para um orar pelo outro, interceder e deixar marcas de heróis. Eu confiei nele nas horas de enfermidade, de acidentes. Eu confiei nele, irmão, quando os aviões giravam na tempestade. O piloto não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer. Você não sabia o que fazer. E eu ali no meio daquela, como se diz, envolvido naquela tempestade, eu só dizia assim, Senhor, tudo terminou comigo? Porque eu sei, irmão, que aquela tempestade só bateu naquele avião porque o Mombrana estava lá. O diabo achou que podia derrubar, matar. Às vezes você vê certos problemas numa empresa, ou numa viagem, no avião, ou num meio de transporte,
ou então até num lar, só por causa de um cristão. Ao ponto de Jesus dizer assim: vocês acham que eu vim trazer paz para a terra? Não, a revelação às vezes vem trazer problema, é confusão, sogra contra nora, nogra contra sogra, um contra o outro, pai contra filho, filho contra pai, porque agora é uma guerra espiritual, mas o amor divino vence, o posicionamento da palavra vence. E aquela tempestade vinha, e os aviões giravam na tempestade, e o Mombrano ali dizia: Senhor, tu terminaste comigo? Se não, então endireita esse avião. Quer dizer, tira esse demônio, tira essa tempestade, tira essa doença, tira essa aflição. Se o Senhor não terminou comigo, eu sei que o Senhor vai entrar em cena. E de repente, ei, irmão, e ao vê-lo, então de repente aquilo move suavemente, pega a sua condição correta e já foi a tempestade. Dá glória a Deus por isso. Tem hora que nós passamos por problemas assim, diz: pastor, não sei nem como fazer mais. Tudo que nós podíamos nós já fizemos, agora só Deus. Dá glória a Deus por isso. Agora é só Deus, então pode deixar que o lado de Deus não falha. Né, irmão Juarez? Chegou a sair quase profecia que ia amputar o braço. Levanta o seu braço aí, é para a honra de Jesus. Nós acompanhamos cada passo naquela época. Aquilo amedronta, aquilo assombra a pessoa. Já me falaram, já tiveram aqui, não tem mais jeito, vai cortar mesmo. Mas se Deus não terminou, irmão, eu dou glória a Deus por isso. Veja, irmãos, eu já estive em clínicas onde tem os melhores médicos da nação, e eles olharam para mim e disseram: olha, você viverá só mais alguns minutos, nós não podemos fazer mais nada, já está partindo. E com os melhores médicos que poderiam obter para mim, mas eu ali quase sem fôlego, sem força, eu dizia assim: Senhor Jesus, tu terminaste comigo? Que se ele terminou, irmão, não tem oração que ressuscita. Se Deus terminou, eu vou partir. Se Deus terminou com você, encerrou seu dia, você vai partir, mas por eleito, em Cristo Jesus, você vai me aguardar do outro lado. E se eu for primeiro, eu vou te esperar do outro lado. Mas se não terminou comigo, nós supera tudo. Então eu só perguntava assim: Senhor, tu terminou comigo? E de repente, eu já havia voltado a mim mesmo, normalmente, e os médicos ficavam a boca aberta. Tem hora que os médicos acham até engraçada a vida cristã, né? Ele diz: eu não entendo vocês. Tem hora que vocês estão desenganados, levanta daqui, foi Deus. Aí chega aqui o parente, o amigo, e diz assim: ele partiu, foi Deus também. Nós estamos no controle de Deus. Amém? Então o irmão Brando diz: sublime graça, quão doce soa isso. Irmãos, eu gostaria de ter línguas para explicar isso. É muito grande para a mente humana. Tome a minha palavra, não tome um substituto, não tome uma influência, não é um amigo, mas tome Jesus Cristo. Vá simplesmente e diga: eu faço isso. Não, eu lhe direi isso, eu sou uma pessoa boa. Não descansa nisso, não faça nisso. Descanse na palavra em Cristo Jesus. Apenas fique ali até que algo desça. Deixa Jesus trabalhar. O Espírito Santo gosta de trabalhar. Você quer deixar ele trabalhar? Deixa ele entrar. Deixa ele trabalhar. Por que Davi desesperou tanto e diz assim: Senhor, sonda meu coração, vê se é alguma coisa impura, alguma coisa que te desagrada, dá-me um espírito reto. É ou não é verdade? Então deixa ele trabalhar. Olha, apenas fica ali até que algo aconteça, tirando fora todo o pecado, e com um leve toque ali que simplesmente arde,
Então, quando as provas chegarem, você não terá que se preocupar se eu farei aquilo. Você simplesmente se mantém ali e Jesus toma conta de tudo. Como um homem de meia idade agora, eu também estou nisso, né, irmão? 53 anos. Eu tenho que descer e pensar nisso. Que num desses dias, irmão, eu terei que partir. Se Jesus tardar, a pessoa estava pregando e profetizando, que ele já partiu. Engraçado, né? A explosão daquela espingarda não matou o profeta. Quase amputou a perna por um tiro que ele levou na perna, mas não levou o profeta. Aquela doença, aquela enfermidade no estômago, ao ponto do estômago dele se ajuntar assim, e ele ficar quase sem alimento, a não ser líquido, não pôde levar o profeta. Porque Deus tinha algo para fazer através dele. De repente, quando termina tudo que Deus tinha que fazer, um acidente de carro. Aquele desespero da família que estava acompanhando, chegar até o veículo. Quem conhece já viu a pequena filmagem que tem, o quanto aquele carro apertou o profeta, ao ponto de ter que esperar os corpos de bombeiro virem cortar a ferragem, a carcaça, para tirar o nosso irmão Branham. Ele ficou todo imprensado, só daqui para cima que não, sem poder mover. Sua esposa veio a óbito na hora que bateu. E Billy Paul ali viajando, veio desesperado e disse: papai, a mamãe está morta. Jesus nunca viveu para si próprio, Jesus viveu para nós. Esses profetas não viveram para eles viveram para assim diz o Senhor. O irmão Branham não viveu para ele viveu para nós. Você quer agradecer a Deus por isso? Aquele dom que ele tinha, curando os enfermos na plataforma, ele chegou a dizer: eu fiquei sem controle 8 dias, tentando orar por todos os enfermos que viessem. 8 dias depois me arrastaram e disseram: a fila está maior, está chegando gente de todos os lados. Tiveram que pegar administrador, controlar as suas reuniões. Mas muitas vezes o diácono tinha que ir da plataforma e levar lá para fundo, porque ele retorcia de dor, curando os outros, mas estava como bom médico. Médico, cure a ti mesmo. Jesus usou dessa expressão: médico, cure-te a ti mesmo. Aquilo não servia para ele. Ele diz: eu estava no acampamento, eu tinha virado o meu tornozelo, já fazia 3 dias, não conseguia nem andar. Aquilo estava roxo, doendo. Mas um irmão foi pescar ali perto, a cobra pegou, trouxeram ele, eu orei, nem efeito fez. Um outro irmão, pela graça de Deus, veio a primeira vez dessa mesma caçada com ele, e com muito constrangimento, com óculos escuros, chegou até o irmão Branham, e ele dizendo: a dor estava ali no meu pé. E disse: irmão Branham, o senhor tem visão em qualquer lugar? E o irmão Branham diz: irmão, eu não esforço para isso, eu não peço para isso, até mesmo essas caçadas é para sair um pouco disso, é para mim descansar. Mas de repente ele diz: mas nesse instante eu estou olhando, o médico te examinou, você está perdendo os seus olhos, por isso você usa esse óculos escuro. Você foi desenganado pelo médico, e antes de você vir nessa caçada, sua mãe te chamou na hora de sair, levantou a sua saia comprida, mostrou os seus pés, está todo infeccionado, falou o nome da doença, e ela disse: se você falar com o irmão Branham, você lembra de mim? Você está perguntando se eu tenho visão por isso? Você está curado e a sua mãe também está curada. Ele diz: no entanto, terminou o acampamento, eu vim embora e aquilo me incomodava. O irmão Branham disse: você não sabe o que se passa no ministério. Às vezes um pai
Um filho, uma filha não sabe o que passa um pai, o que passa uma mãe. Há dores que são internas, mas nós temos que cumprir o nosso ministério. Se Deus chamou, Deus sustenta, Deus te dá força. Ele não viveu para ele. E quando ele estava preso nas ferragens, que Billy disse: papai, a mamãe morreu, ele disse: pega minha mão. Billy pegou, colocou nela, e o irmão Branham disse: Deus, dá vida para a mamãe, que era sua esposa. E naquela hora ela voltou, para a honra e glória de Jesus. Então Billy gritou e disse: papai, papai, fale a palavra para o Senhor, fale a palavra para o Senhor. Ele disse: Billy, isso nunca foi para mim, isso é para o povo. E quando então chegou, depois de várias horas, cortaram o carro, tiraram o Ombrana da ferragem e levaram ele para o hospital. E para a surpresa daquele hospital, quando ele foi colocado no corredor até o quarto de emergência para ser colocado, todos que estavam ali desenganados, que não tinham mais condições, foram levantando e tendo alta. Jesus Cristo entrou através dele. Mas ali encerrou aquele ministério, encerrou a vida daquele homem, mas o ministério dele está nos ajudando até hoje. E ele nos ensinou a ficar com a palavra. É o que eu quero que vocês entendam nessa noite. Discerne as coisas. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. As coisas têm que fluir como uma água dentro da gente. O natural está tipificando o espiritual. Eu tenho saído aí nas regiões, lugares que às vezes os donos da propriedade dizem: pastor, está vendo aqui, ó, nem água tem mais, secou tudo. Essa lagoa nunca tinha secado. Mas sabe o que foi? As máquinas desmatou em volta, perdeu as proteções. O diabo está com as máquinas dele aí, tirando aquelas boas coisas que te alimentam, que mantém água na sua alma. Ele quer secar a fonte de água viva que tem dentro de você. É uma máquina diabólica, é os instrumentos de Satanás desta era. Está secando, não flui mais a água viva dentro. Mas tem uma coisa: você que mantém a obediência a esta palavra, dentro de você tem água viva. A pessoa secando espiritualmente, não enxerga mais nada nesta hora. Mas você, Deus tem te mantido. Seja agradecido a Deus por isso. Mantém conectado com Deus. Fique com a palavra. E ele diz aqui no 204, para nós encerrar: a única coisa que eu confio é na sua graça, na sua promessa, na sua palavra. Você pode dizer o mesmo também nessa noite? A única coisa que eu confio é na sua graça, na sua promessa e na sua palavra. Senhor, tu disseste: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Tu disseste: não te deixarei nem te abandonarei. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos agora. Sinta a presença dele aí agora, dizendo assim, ó: não te deixarei, filha. Não te deixarei, filho. Não te abandonarei. Eu vou repetir isso é o Espírito Santo para você. Eu não te abandonarei. Ele não vai te abandonar. Você entregou essa causa na mão dele, ele tomará conta para você. Não importa o quanto o quadro é difícil, o quanto está doendo, o quanto está sofrendo, mas ele disse: não te deixarei, não te abandonarei. Quando eu estiver comprimindo aquele travesseiro, o frio suor da morte estiver correndo pela minha testa, ele estará bem ali. Ele estará bem ali. Simplesmente tão certo como eu estou aqui de pé. Você crê? Você crê? Ele estará ali, irmãos. Quando eu pregar o último sermão, quando você assistir o último culto, quando você dizer pela última vez amém, glória a Deus, quando
quando você ler a Bíblia pela última vez, quando você fechar ela, quando você trabalhar pela última vez, a última refeição, Ele estará bem ali. Você crê? Você crê nisso? Você quer dar glória a Deus por isso? Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não estamos derrotados. Sua presença, Senhor, é notória no nosso meio. E com essa vitória que o Senhor nos deu nesta noite, tirando medo, temor, afastando esses demônios, Deus está nesta noite libertando pessoas, libertando mentes nesta hora. Deus está contra-atacando nesta noite. Tem momento que é de orar, desesperar, mas tem momento que é de autoridade. Use de autoridade nesta noite. Declara a sua cura, declara a sua libertação. Você é um soldado de Jesus Cristo. Você está na batalha nesta hora. Você tem a palavra nesse instante. É uma noite de vitória. Você está como Josué nesta noite, dizendo: para-te, sol. Toda essa aflição cai por terra nesta hora. Você pode dar um glória a Deus, um brado de vitória. Senhor, com essa vitória que o Senhor tem nos dado, leva-nos para os nossos lares. Muito acima de todos esses problemas está o nosso Deus. Em qualquer circunstância o Senhor é maior. Não tem nada para fazer frente a esse Deus. E nós estamos nesse exército. Ele nos convocou. Somos embaixadores do céu. Oh, Pai, há uma alegria tão grande nas nossas almas. Nós não temos palavra para poder expressar agora, mas há uma gratidão dentro de nós. Deixa esse coração transbordar de gratidão. Dá glória a Deus. Grita aleluia, aleluia. Oh Deus, muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares, e que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Dá uma semana agradecida, vai para casa transbordando de alegria, transbordando de gratidão, com sensibilidade na alma, no espírito, porque você sabe aonde Deus está trabalhando. Você é uma via de Deus, você é um instrumento de Deus. E que a graça, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue em cada coração. Amém, Deus.